Voltei, irmão Jacó, capítulo 9, Esclarecimentos. Acordando do estranho torpor em que me afundei, não conseguiria dizer quanto tempo repousei. Não classificava por sono comum o estado diferente em que permaneci imobilizado. Tratava-se de um repouso desconhecido. Meu corpo espiritual estava prostrado num leito acolhedor, mas estava numa atmosfera reveladora e surpreendente. As imagens não vagueavam imprecisas, como acontece no sono comum, em que a pessoa, tendo terminado o sonho, é incapaz de qualquer consulta aos registros da memória. Ali, os quadros que se haviam sucedido, claros e firmes, demoravam amplamente marcados em minha recordação. Me vi criança na terra em que nasci e recapitulei a peregrinação do velho mundo para a América, com uma riqueza de particularidades que me espantava, como se fossem acontecimentos da véspera. Revi naquela maravilhosa e inexplicável divagação da mente afetos preciosos e abracei meus pais, viajando através de lugares desconhecidos. Então, lá no livro Os Mensageiros, André nos fala sobre o sono. É bom revisar se você não lembra. E no Nosso Lar também, ele comenta do seu sono, dos seus sonhos. Volta lá. Reanimado. Ao despertar, reencontrei o irmão Andrade junto de mim. Creio que ele teria me aplicado recursos fluídicos para que as minhas energias revigorassem. Não me achava refeito de todo, entretanto. Que alegre sensação de leveza eu experimentava agora. Me senti remoçado, otimista, contente. Marta fez coro nos votos de felicidade com o estimado benfeitor que me prestava assistência. Em poucos minutos verifiquei admirado a necessidade de alimento. Não experimentava a aflição dos estômagos famintos da esfera carnal. No entanto, sentia determinado enfraquecimento que sabia de antemão sanável pela ingestão de alguns recursos líquidos. Então, desencarnar não é mudar de repente de estágio, de nível. Lembrando que a evolução não dá saltos. Ninguém muda da noite para o dia. Não tem essa de morreu, virou santo. Então, como o perispírito é, digamos assim, o molde do corpo físico, ele tem todos os órgãos correspondentes. Portanto, a fome. Mesmo assim, ele reconhece que não é uma fome como se tivesse encarnado, mas uma fraqueza pela falta de ingerir algo. Vamos lembrar no capítulo no livro da segunda parte, capítulo 1 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, o título do capítulo é Alimentação dos Espíritos. E André fala, ele responde à pergunta, como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? Nem preciso perguntar se vocês lembram, né? Nós acabamos de estudar esse capítulo, certo? Minha filha compreendeu o que se passava, porque daí a instantes me trazia pequeno recipiente com certo suco de plantas de minha nova morada. Sorvi-o com alguma dificuldade, nele encontrando delicioso sabor. A anemia cedeu como por encanto. Lembra, André Luiz, lá no Nosso Lar, tomou sopa, era uma sopa rala, mas como ele era como se ele estivesse comendo a comida da mãe. Esse foi o comentário dele. Aproveitando o assunto, lembra que ele comentou do problema que os espíritos tiveram quanto a manter ou tirar a alimentação? Teve reuniões, uma série de coisas. Volta lá se não lembra.
Encontrei bom ânimo para efetuar indagações. Não desconhecia que, em me reerguendo para contemplar o lindo dia a resplandecer lá fora, outra vida me aguardava, intensa e diferente. Inevitáveis interrogações martelavam meu cérebro e julguei oportuno me valer dos préstimos do irmão Andrade, de modo a formulá-las sem demora. Consultei-o quanto às possibilidades dos esclarecimentos que eu desejava e, de bom grado, colocou-se ao meu dispor para as elucidações precisas. O repouso além da morte. Contei-lhe que, ao descansar, não tive a impressão de dormir como o fazia no corpo de carne. Permaneci sob curiosa posição psíquica, em que jordaneei longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Assim, suponha não ter estado num sono propriamente dito. Ele me escutou atenciosamente e em seguida me explicou que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. O espírito demasiadamente ligado aos interesses humanos acusa a necessidade de amplo mergulho na inconsciência quase total depois da morte. A ausência de motivos nobres nos impulsos da individualidade estabelece profunda incompreensão na alma liberta das teias fisiológicas, que se porta diante da grandeza da espiritualidade superior. A maneira como o selvagem recém-vindo da floresta perante uma assembleia de inteligências consagradas às realizações artísticas quase nada entende do que vê e do que ouve, demonstrando a necessidade de compulsório regresso à tribo da qual se desligara vagarosamente para adaptação à civilização. Os criminosos e os viciados de toda sorte, também com o espírito encarnado nas grades, das próprias obras escravizantes. Não encontram prazer nas indagações espirituais de natureza elevada, reclamando a imersão nos fluidos pesados e gravitantes da luta expiatória, em que a dor sistemática vai trabalhando a alma como buril milagroso, aprimorando a pedra. Para as entidades dessa expressão, impõe-se torpor quase absoluto logo após o sepulcro, em vista da falta provisória de apelos enobrecedores nas consciência iniciante ou delinquente. Finda a batalha terrena, entram em período de sono pacífico ou de pesadelo torturado, conforme a posição em que se situam, período esse que varia de acordo com o quadro geral de probabilidades de reerguimento moral ou de mais aflitiva queda que os interessados apresentam. Terminada essa etapa, que podemos nomear de hibernação da consciência, os desencarnados desse tipo são reconduzidos à carne ou recolhidos em educandários nos círculos inferiores, com aproveitamento de suas possibilidades em serviço nobre, apesar da ordem primária. Então, lembrando o capítulo Os que Dormem, lá do livro Os Mensageiros, do André, pessoas lindas. Nós já falamos muitas vezes em aula sobre o nosso sonho, da importância de orar antes de dormir e de pedir que nos seja dado a oportunidade de trabalhar, de aprender ou simplesmente estar com os nossos guardiães, nossos mentores, nossos amigos espirituais durante o sono do corpo físico.
Antes de orar, façamos uma análise do que fizemos. E se o que fizemos não foi muito bom, nos perdoemos. Ou seja, reconhecer sinceramente que o que eu fiz não foi legal. E, portanto, me proponho a não repetir. Me proponho a me modificar, mas que esse perdão seja de arrependimento sincero e que haja empenho em modificar nossa atitude. Isso vai nos ajudar a não ter pesadelos, porque não iremos dormir com a consciência pesada, remoendo o que nós fizemos. Reconhecemos que não sabíamos falar diferente, mas que estamos nos propondo a aprender a fazer diferente. E, é claro, agradecer tudo de bom que nos aconteceu. E de não muito bom também, porque pode ter sido alguma dívidazinha que a gente tinha que fazer o acerto, né? Não ocorre o mesmo com o espírito médio, portador de regular cultura físico, filosófico, religioso, e sem compromissos escuros na experiência material. Quanto maior o esforço das almas dessa espécie por atenderem aos desígnios divinos no campo físico, mais vasta é a lucidez de que se fizeram dotadas nas experiências de além-túmulo. Enquanto a mente das primeiras é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, ao qual se agarram à semelhança de ostras à própria concha, a mente das segundas busca se elevar, tanto quanto lhes permitem as próprias forças e conhecimentos. O descanso, pois, além da morte, para as criaturas de condição mais elevada, deixa assim de ser imersão mental nas zonas obscuras do mundo para ser voo de acesso aos domínios superiores da vida. Finalizando a resposta, o irmão Andrade assegurou, né, que certas individualidades, apesar de exaustas no supremo instante do transe final, se libertam da matéria grosseira e se colocam a caminho de esferas divinizadas com absoluta lucidez e sem necessidade de qualquer repouso tonificante, como o compreendemos em vista do nível de sublimação espiritual que já atingiram. Recebendo explicações. Quando comentei a dolorosa surpresa que tive diante da paisagem escura e perturbadora que atravessamos, o irmão Andrade me ouviu sem protestos e afirmou que realmente eram contristadores os reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, mas acentuando que a verificação não fornecia razões de alarme, uma vez que, se o homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. A residência do servo operoso revela suas qualidades superiores no trato e aprimoramento do lar, ao passo que o domicílio do trabalhador ocioso anuncia a sua ignorância e a preguiça no abandono ou no lixo com que se caracteriza. Vivendo encarnados no planeta, quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que,
mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semicivilizados ou bárbaros, e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, divididas pelas várias famílias continentais. Portanto, se torna fácil avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando-se que homem algum se transforma instantaneamente. Então, aqui novamente ele nos diz que a evolução não dá saltos, e olha o puxão de orelha que ele nos dá com relação à nossa postura, que o mundo reflete nossas emanações, que a maioria de nós emana negatividade através da ignorância, da preguiça, da ociosidade. Nos prendemos a pensamentos infelizes, gerando as nuvens densas que ele descreveu. Quando ele escreveu o livro, tinha muito menos pessoas encarnadas que hoje. Portanto, a densidade da psicosfera da Terra deve ser muito maior do que o que ele descreveu. Só pensarmos na qualidade de informações que recebemos da mídia e que fazemos questão de reproduzir e comentar, né? Já dá para ter uma ideia. Olha o exemplo que ele deu. A residência do servo que trabalha, que cuida, revela as suas qualidades superiores no trato e aprimoramento do lar, ao passo que a casa do trabalhador ocioso anuncia sua ignorância e preguiça, no abandono ou no lixo com que se caracteriza. Jardim Cuidado tem plantas, nas plantas lindas borboletas, janelas limpas, refletem a luz do sol. E a suja? E o jardim abandonado? Nosso jardim, nossa casa, é nosso planeta. O lixo são nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. É isso, né? É aí que ele diz. É isso aí que ele diz. Desse modo, se tornam compreensíveis as sombras que rodeiam a moradia da mente encarnada e as extensas organizações socorristas em que copioso número de missionários abnegado exercita o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera dos benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. De relance, entendi a enormidade dos serviços redentores que se operam à distância da matéria carnal e experimentei imenso alívio. Sim, havia trabalho. Meditando, reconhecia que perdi tempo na Terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Quanto reconforto em semelhante perspectiva. Logo após, pedi ao amigo que me esclarecia esclarecimentos quanto à volitação. Se o nosso grupo conseguia se manter acima da substância inferior, flutuando na direção do alto, por que não pudemos sobrevoar o abismo sem utilizar a ponte iluminada? Aí o irmão Andrade, afável, explicou que o feito seria perfeitamente cabível se o grupo estivesse integrado apenas por entidades adestradas na vida espiritual, com as faculdades da volitação plenamente desenvolvidas, porém acentuando que a maioria dos recém-desencarnados
que nos acompanhavam estavam longe de ampliar as próprias possibilidades nesse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimáveis, de que eram portadores. Em tais condições de desequilíbrio, seriam facilmente atraídos pelas forças temíveis das trevas, como náufragos que desconhecem a arte de natação. Então, já vimos isso em vários livros que estudamos. Em vista disso, com Bezerra à frente e utilizando as energias de vários companheiros que se amparavam aos irmãos mais aptos, fenômeno que se assemelha ao da distribuição das energias valiosas, mas limitadas de um dínamo elétrico. E concluiu o paciente: e na vida livre, o magnetismo pessoal divino, humano ou perverso, é uma fonte geratriz das mais importantes nas expressões do bem ou do mal. Problema do esquecimento. Quando o benfeitor terminou, perguntei então sobre o meu próprio estado íntimo. Já que terminei minha experiência no veículo da carne, por que não reentrar na posse do passado? Por que razão não lembrava o período anterior ao meu retorno à carne? Por que me surpreendia diante dos espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentei um dia a fim de reencarnar? A morte não seria simples regresso da alma ao pátrio lar? Em que causa se enraizaria o meu esquecimento? Então, aqui nós podemos lembrar da dona Laura, lá do nosso lar, explicando para o André, e quando ele demorou para ter acesso às lembranças. Ou podemos lembrar no capítulo 18 do livro Ação e Reação, que tem a história do Ascânio e Lucas, que trabalharam anos e queriam subir a planos mais elevados, lembra? E foi mostrado para eles apenas uma das coisinhas feias que eles fizeram e não se lembravam. E quando eles foram perguntados se queriam ver mais, eles responderam: não, queremos ressarcir essa dívida. Portanto, esquecimento é uma bênção. Então, melhore hoje e observe quais as suas dificuldades. São elas que nós viemos resolver. O irmão Andrade me ouviu sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser e que, se em alguns casos era possível o reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu significativo grau de elevação, na maior parte das vezes a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosa e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de se povoar com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja entulhada de inutilidades e viciações. Alimentando-se na crosta da terra com muitas ideias e paixões não perduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas por material didático, a não ser em processo expiatório, para se esvaziar do mal ou da ilusão, não é possível um mergulho indiscriminado no passado, medida essa que lhe seria ruinosa, principalmente na ocasião em que se desenfaixa do corpo denso de carne. Explicou que alguns companheiros usam
excitações e processos magnéticos para adquirirem a lembrança avançada no tempo. No entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava a submissão aos recursos da natureza, de modo a retomarmos o passado com vagar, sem alterações de consequências deploráveis, até que um dia, plenamente iluminados, possamos conquistar a memória integral nos círculos divinos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.